Eu já falei dele, mas ele vai ficar para depois, porque primeiro as damas, é claro. Seja bem-vindo, Sarinha. A Sarinha é o fenômeno da comunicação esportiva e todo mundo na rua pergunta, cadê a Sarinha? Ela tá aqui, ó. Achou! Elton, Tibúcio, toda a equipe técnica abraço, aqui. Sarinha. Tamo junto. Manda um abraço especial hoje. 3, né? Vamos lá, Pedrão. Pedrão. Lá no Ipiranga. Aqui, aborda a Elton com um pouquinho mais de tranquilidade. Quase matou o homem do coração. Um abraço pro Pedrão. Pro Maurício, que eu encontrei lá na Catedral Cristo Rei ontem, tá? E também pro Carlos Batata. Um abraço lá para no todos Jardim vocês. Felicidade. Isso aí, nossos telespectadores sigam nos acompanhando aí, tá? Mas é um prazer estar aqui hoje. Eu pensei, segunda-feira vai ser tranquila, né? Pós-rodada, aquela coisa. Muita coisa para falar hoje. Vamos que vamos. O negócio tá fácil não, viu? Ô Tibúcio! Oi! Você falou, hein? Bem que você disse. Quem assiste o Placar Horizonte está sempre bem informado e na frente de todo mundo. Bem que você disse, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho a respeito. Seja bem-vindo, Tiba. Um abraço, Aleixo, um abraço a Sarinha, nossa musa aqui do programa. Um abraço a você, telespectador, que é a razão de ser da maior audiência do programa esportivo de Minas Gerais, produzido em Minas Gerais para todo o Brasil no horário. Um abraço à equipe técnica, mais técnica da televisão brasileira, com direito a balaio. Adalto com a voz muito boa hoje, realmente. Um abraço a todos e vamos que vamos. No YouTube, aliás, no Instagram, para todo o Brasil. No Instagram, @Roberto Tibúcio Oficial, para quase 100 mil seguidores. A equipe técnica está rindo aqui, gente, que tá uma maravilha hoje. Gente, esse homem aqui também, como a Sara, ele é um fenômeno. Sabe de tudo, conhece tudo de bastidores. Quando Fernando Seabra voltou para o Cruzeiro, ele falou, ele está aqui, mas ele não é o homem da confiança, ele não é o homem da nova direção, do dono do Cruzeiro. Tibúcio falou isso aqui no canal. Então, todo mundo já acompanhou. O homem já saiu na frente, né? E já que a gente está falando de Cruzeiro... Você falou do Fernando Diniz também. Pois é, pois é. Então, o Tibúcio adiantou para vocês. Ele não iria durar porque não era um homem de confiança. Ponto. Tibúcio é o fenômeno. Então, nós vamos começar falando do Cruzeiro, porque em menos de 6 horas já demitiu um técnico e contratou outro. Então, vamos por partes aqui. Começando pelo começo do clube. O clube anunciou na manhã de hoje a demissão do técnico Fernando Seabra. Eu acordei todo mundo hoje aqui do grupo com essa história, né? Foi uma bomba na cabeça de todo mundo. O Seabra saiu e no comando do time celeste ele disputou 35 partidas, sendo 17 vitórias, 10 derrotas e 9 empates. Ó, gente, isso não é campanha para mandar um técnico embora, não, sabe? Não é, Ailton. E o Seabra deixa o Cruzeiro no G8, né, do Campeonato Brasileiro, com chances de alcançar o G4, né? Deixa bem encaminhado para uma semifinal da Sul-Americana, né? E deixa, como um todo, um bom retrospecto dentro do Cruzeiro. No entanto, penso que ontem o Seabra cavou a própria cova. Quando ele coloca um time misto para reserva contra o poderoso Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Fez mais por merecer uma vitória do que o próprio Cruzeiro, né? Certo. E o Seabra, vendo que o time dele estava péssimo no primeiro tempo, com o Ramiro sendo o capitão no meio de campo, em vez dele mudar para o segundo tempo, permaneceu nas mesmas escolhas, esperou dar 15 minutos da segunda etapa para fazer mudanças no time. Ali, eu penso que ele cravou a própria saída dele. Cravou a sepultura. Exatamente, porque a partir daquele momento não tem como defender mais o Seabra. Eu gostava do trabalho dele, acho que fez um bom trabalho aqui, bons resultados, acrescentou muito ao Cruzeiro, mas vacilou. Vacilou em muitos momentos, foi acumulando e ontem foi a gota d'água final. Ô, meu querido Tibúcio, olha só. Eu falei assim para o pessoal do América, para traçar um paralelo aqui. Espera o Seabra cair lá, porque ele vai cair, porque a gente já tinha essa informação, para pegar o Seabra, porque o Fernando Diniz está vindo para o Cruzeiro. Nós falamos isso aqui há mais de um mês. Nós falamos, está gravado para quem quiser ver. E aí? Caiu, foi nesse jogo de ontem? O jogo de ontem foi tão ruim assim? Foi a gota d'água. Foi o que a Sara bem disse aqui. Foi a gota d'água. Ele ontem poupou vários jogadores, entrou com um Bezão bem desqualificado. O Jonatas, ele entrou com 3 zagueiros. Isso acabou de matar o Seabra ontem. Ele entrou com 3 zagueiros e o Jonathan
jogando, ele colocou o Jonathan até numa fogueira, fazendo as costas do William pela lateral direita, e o homem estava tremendo mais do que vara verde. Agora, o que aconteceu ontem foi o seguinte, o dono da SAF, o Pedro, Alexandre, não aguento mais, manda embora. Manda embora. Tá doido, entrou com 3 zagueiros, com o time todo reserva, era para ter ganhado 3 pontos, ganhamos 1, manda embora, não aguento mais. Foi exatamente isso que aconteceu. Manda embora e vai atrás do Diniz. E você cantou a pedra também. Você cantou a pedra que seria dessa forma. Quando o Pedrinho cismasse, que ele é o dono, tá, gente? É ele que paga, é ele que manda. Você virou e falou. A hora que ele endoidar, ele manda embora. Ele fez isso lá no Vila com o Wellington Fajardo, que estava fazendo uma campanha boa, e mandou embora e levou o Mauro Fernandes. Não adiantou nada. Grande então, Mauro. Eu acho que pode ter acontecido um tiro no pé do Cruzeiro. Estou sendo muito sincero com a minha opinião aqui. Eu acho que não podia tirar o carro dos trilhos. Eu já tinha desconfiança que o Seabra não passaria desses 4 jogos. Esse do Cuiabá e o próximo pelo Campeonato Brasileiro, talvez a vida dele fosse curta, e como foi, não era o nome dos caras. Desde o começo a gente dizia isso aqui, não era e nunca foi. E talvez seja um dia, mas num prazo longo. Pois é, e o Cruzeiro já anunciou o nome, né? O grande nome. Trata-se de Fernando Diniz. São Paulo, Fluminense, Seleção Brasileira. Cruzeiro como também, jogador, né? Como jogador. Mineiro de Patos de Minas, começou lá no Esporte Clube Mamoré. Exatamente, né? O contrato aí com o novo treinador é válido até o fim da temporada de 2025. Essa é a loucura dos caras. Vocês acharam bom? Gente, eu vou falar a verdade, olha só. O Fernando Diniz, para vir para o Cruzeiro, isso é uma opinião, quero que vocês comentem, inclusive, em cima disso. De repente eu estou falando bobagem aqui. O Fernando Diniz, ele gosta de começar com o jogo lá atrás, jogada com os pés com o goleiro, sai jogando com os laterais. O Cássio não sabe fazer isso. Mas, Ailton, o Fábio né? sabia? Não sabe Por até isso hoje. que não sabe até hoje, mas por isso que bastante. mas naufragou depois daquela Libertadores, que aquele ali foi um hecatombe. Não, mas depois da né? Libertadores, se o Aí torcedor agora, cruzeirense ganhar a Sul-Americana, tá feliz aí demais. agora chega o Fernando Diniz para fazer isso com um time que não tem as características de jogo que ele gosta. Não tem. Pelo menos é a visão que eu tenho. Será que vai dar certo, Fernando Diniz? Eu acho que já chega com aquela plaquinha no peito assim de demitido. O que você acha, Sara? Então, sobre o tempo de contrato, é difícil imaginar que ele aceitaria um contrato só até o final desse ano, né? Acho pouco provável que ele aceitaria isso. Porque vai que acontece, né? Pois é, e o Cruzeiro fica refém nessa situação, tá sem treinador, a temporada tá correndo, também não pode escolher muito, né? Então, diante disso, penso que, de fato, o trabalho do Fernando Diniz é isso, né? É a saída de bola lá de trás, desde o goleiro, bem trabalhada até o gol. E velocidade. Ele tem essa característica, exatamente. Vai ter que trabalhar muito bem isso no Cruzeiro para dar certo, porque o Cássio não tem essa habilidade, o Zé Ivaldo também se complica muito, é um zagueiro muito inseguro. Não é jogo para ele. O Vidalba vai ser titular com ele. Exatamente. Então, talvez esse seja o momento que o Diniz vai readaptar a zaga. Podendo optar ali pelo João Marcelo, com o Vidalba, o Jonathan talvez tendo mais oportunidade, mas o Zé Ivaldo também na saída de bola é um desastre. O Jonathan eu vi ontem, não precisa de eu ver mais. Com os pés ele é mais grosso do que o Calma Zé aí, Ivaldo. poucos minutos que ele teve aí, mas aqui... o Diniz pode ser que dê certo sim. Eu acho que pode dar certo, mas ressalto aqui, eu não mandaria o Seabra embora neste momento, mas entendo que ele cavou a própria cova também. Agora, o Diniz, o Cruzeiro trabalhava dentro dessa realidade. Ou seria ele, ou seria o Luiz Castro, que ia cobrar milhões. Ô Tibus, situação ou hipotética. Cuca, né? Ou Cuca. Não. Pelo amor de Deus, não. Situação hipotética aqui. A gente está sabendo que ele veio, a demissão aconteceu porque já acha que já está classificado na Sul-Americana, mas é futebol. Futebol tudo pode acontecer. Se cai na Sul-Americana para o Libertar, ou se não ganha o título, não se classifica para a Libertadores do ano que vem. O sistema do Diniz, para ser adaptado, leva tempo. Não é assim. Não é no estalar de dedos. Não. E aí, se não consegue essa vaga na Libertadores, não, mas aí, na Sul-Americana... Na Sul-Americana, para passar de fase? Não, é o se. Não. Se não passa agora e vai brasileiro também... Não, mas essa da Sul-Americana já passou. Pelo Libertar 2-0 lá, passou com o Diniz, comigo... com o Zé Antônio aqui, com o Tião Galinha da novela, qualquer passa de fase. Já passou.
Não tem, se fizer tudo errado, passou pelo Libertad. Então fala para mim o seguinte, olha só, vou te dar aqui uma lista para você decifrar para mim. Além do Libertad nessa semana, né, os próximos 5 jogos do Cruzeiro são, anota aí, ó, Vasco em casa, Fluminense Pedreira, fora, Pedreira, Bahia em casa, Pedreira, Atlético Paranaense fora, Pedreira, Flamengo no Mineirão. Pedreira. A Raposa vai conseguir conquistar quantos pontos? 6 quantas pontos no vitórias máximo. aí? É mesmo? No máximo 6. Você acha que ganha de quem ali? Ah, não Libertad ganha, né? Você Eu já vou te falou falar que ganha. não, do Libertad passa, mas do Campeonato Vasco, Brasileiro é Flamengo, tudo difícil. Atlético Vasco, Paranaense. Flamengo, Atlético Paranaense lá, tudo difícil. O time do Cruzeiro é abaixo de todos eles. Talvez o Atlético Paranaense não. Mas o jogo Que tá é lá numa e fase eles estão no ruim, né? desespero. Sara, nessa lista aí, quem que o Cruzeiro ganha? Libertad, você acha que passa? Você acha que Passa. classifica? Já Passa. passou. Tranquilo? Passa. Inclusive, o Seabra nem precisava ter poupado tanto ontem como Também. poupou. Né? Esse erro para mim foi Cai fatal. nesse aspecto também, né? Não precisava ter poupado tanto, porque esse jogo contra o Cuiabá era crucial. O Cruzeiro entrou em campo ontem sabendo que o Bahia tomou uma goleada. Sim. No intervalo, já poderia saber ali do resultado de São Paulo. O Internacional, que quando o Cruzeiro enfrentou, estava lá na segunda parte da tabela, agora está bem atrás do Cruzeiro. Então, deu muito mole. Era um jogo para se aproximar do G4 e acabou resultando nisso aí. Demissão de Seabra, técnico novo, uma sequência muito difícil desses jogos, né? Eu penso que talvez tenha chances contra Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense. O novo Vasco, você acha que encara? Com Coutinho e companhia? É que vai ser em casa, né? O jogo Acho que isso desses pede. Se 5 fosse em São jogos, Januário, não. dos 5 jogos que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro, o de ontem era o mais fácil. Era o mais certeza. fácil. Concordo com você.